Ora boas amigos, bem-vindos aqui novamente ao canal. Bom, hoje já fiz um teste em estrada, que se veja, 210, 220 km, com pendura. Vou-vos dar a minha opinião sobre este primeiro teste da nova Himalayan 450 e vejam o que é que eu acho. Há alguns defeitos que a moto tem, pequenos defeitos, que eu também vou assinalar, mas também tem muitas virtudes. A primeira é que a moto com 2 anda perfeitamente, serve perfeitamente, não morre nas subidas, aguenta as subidas em sexta. Pensei que não fiz subidas muito íngremes. Tem uma boa reprise, sai muito bem para ultrapassagem. Nós conseguimos sair de uma sexta a 70, 80 km a hora e num instante atingir os 120. Apesar que a moto ainda tem rodagem, poucas vezes fui a essa velocidade. Mas é realmente uma moto confortável, exceto que o banco da pendura, o banco de trás, é um bocado duro e estreito, podia-se melhorar aqui. E também há outro problema, que é esquecer-me sempre das setas, isto é, dos piscas ligados, porque se virmos aqui neste mostrador, o sinal de dar seta, o sinal de dar pisca é muito pequenino e muito pouco visível. Não há sinal sonoro, é muito fácil esquecermos deste sinal aberto e muitas vezes ando com ele sempre a piscar, que é uma chatice. Isto são pequenos pormenores, mas o pior pormenor que eu encontrei é este aqui do tampão, de meter gasolina. Tem 2 defeitos. Primeiro, o tampão não se segura em pé, não se segura aberto, o que é complicado porque temos de estar a usar a outra mão para o segurar, portanto aqui há realmente um problema. Depois eu também aconselho, sempre que vão meter gasolina, estacionem no lado direito da mangueira, porque a moto inclina para o lado esquerdo e é mais fácil. Eu aqui neste caso estacionei ao contrário, estacionei no lado esquerdo, o que me dificultou bastante a vida. Mas pior que isto é que a mangueira, o bico, não sei como é que são os bicos na Índia, mas o bico não entra. Tem ali um travessão, vejam aqui neste vídeo, tem ali um travessão que não deixa o bico entrar completamente dentro do depósito. Isto faz com que esparrinche, deite por fora e não detecte o final de cheio, isto é, não dispara. Portanto, é muito fácil transbordar com o combustível. Isto é um defeito básico, não entendo porque é que existe, mas realmente é complicado. É muito complicado meter gasolina nesta moto. Como bem, atestei, mas estive aqui um tempão a deitar muito pouquinho a gasolina, em vez de puxar a mangueira ao máximo. Estes são os pequenos defeitos e as pequenas virtudes que a moto tem. Portanto, as setas, o inclinar muito ao meter no descanso lateral, esta questão de atestar do bico, e de resto não vejo, no enquanto, para já, qualquer defeito. Talvez os pneus nos 110 façam um bocadinho de barulho em autoestrada, mas também são novos e são pneus mistos, digamos, são pneus 70-30 ou 60-40. É normal que façam um bocadinho de ruído. De resto, a moto tem um bom binário, tem uma boa potência, como eu já disse, comporta-se perfeitamente com 2. É uma moto que dá perfeitamente para viagens, com capacidade de carga brutal. Foi uma voltinha, digamos, de só 210 km, mas deu para ver que realmente a moto é boa, está bem feita. Ela parada, com o motor a trabalhar, aquece um bocadinho, mas isso também é normal. Mas em andamento ela não passa dos 80 graus, 85 graus, o que é uma temperatura de motor muito cómoda. Eu já disse aí a alguém que ela aquece um bocadinho o pé direito na zona ali do escape, mas não é nada de especial. Posso-vos dizer que a GS se calhar aquece mais os pés, a BMW, por causa daqueles cilindros que saem para fora, que é realmente uma moto muito equilibrada e o preço está muito dentro do que se vê por aí. Obviamente que é uma moto muito melhor que as motos fabricadas na China.
Foi mais uma opinião, mais um test ride. Fiquem bem, divulguem o canal, divirtam-se nas vossas motas e, fundamentalmente, tenham cuidado na estrada. Todos os fins de semana tem morrido gente de moto. E é mau porque são pais de família, é gente jovem e é preciso ter cuidado na estrada. Nós somos o elo mais fraco no Alcatrão. Forte abraço a todos.